Os salmos, por exemplo, são chamados textos sapienciais. E a Bíblia usa muito texto poético para ensinar algumas verdades. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte, a revista e corrigida. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. A palavra de Deus nos mostra, nos apresenta essa grande verdade de quando foram abertas as janelas dos céus, né? E de uma maneira poética, nós vemos aqui algumas traduções dizendo que foram abertas comportas do céu, ou seja, uma maneira poética de expressar uma verdade, ou seja, toda aquela chuva caiu sobre o planeta Terra, ok? Mas isso é de uma maneira poética de entender, você não pode entender de uma maneira literal. Haviam comportas no céu, é que o homem antigo não sabia, então ele escreveu assim. Não, queridos, é que temos que entender as regras de interpretação das Escrituras Sagradas. Em Isaías capítulo 40, versículo 22, nós vemos também uma passagem de um livro profético, mas de uma maneira escrita de uma maneira poética. Mas, quando você vai observar o hebraico ali, você vê que está falando do círculo da Terra. A palavra kab, né, por exemplo, ela está realmente em consonância com algo que é esférico, certo? Da mesma forma com a palavra huk. Então, nós temos que entender esse primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que entender da interpretação das Escrituras Sagradas é quando ela faz uso de uma linguagem perspectiva, né, de uma maneira que você observa, né, o mundo, né, e não que seja daquela forma explicitamente. Então, por exemplo, quando você abre, por exemplo, o livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 e verso 13, diz o seguinte: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase o dia inteiro. Então nós vemos aqui uma oração de Josué a Deus. Mas nós também falamos dessa forma quando vamos falar sobre o sol. Por exemplo, às vezes nós falamos, o sol se pôs. O sol hoje está mais frio. São maneiras populares de falar. Então, dentro da regra da interpretação bíblica, aqui é uma maneira popular que Josué está se referindo ao sistema solar. De verdade, o sol não se põe, né? O sol não está mais frio, mas isso são tudo evidências de que a Terra ela completa o seu círculo. Um terceiro ponto que nós podemos observar nas regras da interpretação bíblica é quando a Bíblia fala sobre o firmamento. Quando você abre, por exemplo, o Salmo 19, verso 1, ou mesmo Jó, capítulo 33, verso 18, você vai ver algo interessante. No Salmo 19, verso 1 diz: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, quando os terraplanistas querem se sustentar neste versículo bíblico, ou mesmo em Jó, capítulo 33, verso 18, nós vemos aqui uma grande falha, porque esta tradução do português para do original hebraico, ela está equivocada. A palavra hebraica no original é chamaim, e fala de força, de asa, e não de redoma. Ok? Então, em Jó 22, quem fala sobre a terra e outros assuntos são os amigos de Jó e não o próprio Deus também. Quando você vê lá em Jó capítulo 22,
Os amigos de Jó, Elifaz, por exemplo, que comenta sobre essas questões da terra. E logicamente que ele comentou de uma maneira equivocada. A Bíblia só registra o que ele disse, mas não quer dizer necessariamente que é o que a Bíblia está ensinando. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em Amós, capítulo 9, versículo 6, está se referindo ao processo das chuvas e não de um domo, literalmente, ok? Toda a problemática, ela acaba e ela é extirpada quando você vai para o hebraico. Aí é solucionado esses problemas. Um quarto ponto que nós podemos observar nas regras da interpretação bíblica é que quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 4, que Satanás levou Jesus Cristo aos lugares mais altos, ali não prova, queridos e queridas, de que a terra é plana, ok? É a mesma coisa daqueles que querem provar tatuagens na Bíblia. Olha, eu uso tatuagem porque lá no livro de Apocalipse está escrito que na coxa de Jesus estava escrito: Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Nada a ver uma coisa com outra. Então, concluindo, o que nós queremos passar para vocês é o seguinte: toda essa história de terraplanismo, né, de terra plana, se trata de mais uma teoria de conspiração. Nos tempos áureos da Grécia Antiga, quando afirmavam que a Terra era redonda, através de suas teses que eram baseadas em cálculos matemáticos, né, nós podemos ver que mesmo os povos antigos, e nem mesmo um homem medieval acreditava que a Terra era plana. Mas somente dizer para vocês que existe um pseudo conhecimento científico e nós temos que ter cuidado com esse pseudo conhecimento, ok? Por exemplo, o Big Bang, a teoria da evolução, são apenas teorias, ok? Não são comprováveis, ok? Então, quando cristãos evangélicos ou até mesmo protestantes começam a afirmar de que a Terra é plana, as coisas complicam bastante para eles. Em outras palavras, aquele cristão que está dizendo que os mais de 500 astronautas que foram ao espaço estão mentindo, a coisa fica bastante complicada. Até porque muitos desses mais de 500 astronautas que já foram para o espaço, muitos deles são cristãos sinceros, cristãos evangélicos, são católicos, são protestantes. E se você pudesse olhar, bater um olhar neles e dizer que eles eram mentirosos, que eles são mentirosos, que eles estão comendo dinheiro da NASA, será que você teria essa coragem de fazer isso? Então, queridos, quando você for comprar uma antena parabólica, olha, esquece de comprar, porque afinal de contas, né, não existe negócio de mandar sinal para o espaço, não existe negócio de telefone via celular, via satélite, TV via satélite. Tudo isso é uma farsa, segundo os terraplanistas. Assim como os adeptos da ufologia acreditam que o governo dos Estados Unidos está escondendo alguma coisa dos americanos e do mundo. Essas pessoas que acreditam que o governo dos Estados Unidos estão escondendo algumas coisas da humanidade, é a mesma coisa que acreditar que a Área 51 faz ali aeronaves debaixo de tecnologias de extraterrestres e que estariam escondendo provas da existência de alienígenas. Nos últimos tempos, é cada vez mais comum ouvir falar de pessoas que acreditam que a Terra seja plana. Entretanto, todo o conhecimento científico acumulado ao longo dos séculos aponta para que a Terra seja esférica. Teorias como o homem que não foi à Lua, né, e que a Rússia e a NASA estão num acordo para esconder, né, que eles não chegaram à Lua ou foram ao espaço, tudo isso realmente se constitui em algo extremamente utópico, né, mas tem se multiplicado nos últimos 30 anos. Embora existam terraplanistas cristãos e até teístas, a grande verdade é que a Bíblia não dá margem para essas ideias de terra plana, e sim de uma terra esférica.
Alguns costumam usar também Apocalipse capítulo 7, verso 1. Os terraplanistas usam esse texto dizendo o seguinte: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, Apocalipse capítulo 7, verso 1, é um texto base para os terraplanistas dizer que a terra tem cantos, né? Mas que ela não é arredondada. Bem, o que eles não estão entendendo é que Deus está passando aqui a sabedoria dele para a humanidade. A humanidade só está comprovando a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia está falando dos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Ok? Prova disso são os 4 ventos da terra, ou seja, os ventos que vêm do norte, do sul, certo? Do leste e do oeste. É isso que o texto quer passar a imagem, não de que a terra é plana. Então nós começamos a perceber que nenhum estudioso sério das Escrituras, da Bíblia Sagrada, defende que a terra é plana. Todos os que dizem isso são pessoas que não têm um conhecimento profundo da Bíblia e nunca fizeram um estudo verdadeiro nas línguas originais, porque senão eles abandonariam imediatamente esta loucura de terra plana. Portanto, quem disser que o cristianismo é formado de pessoas ignorantes e é anticientífico, ele está totalmente errado. As culpas recaem sobre essas pessoas e não sobre as Escrituras ou o cristianismo. São ideias que essas pessoas querem sustentar agora no século XXI, mas que nenhum homem medieval, religioso ou não, sustentava essa ideia de terra plana. Ninguém consegue explicar como o profeta Isaías sabia que o planeta é redondo. Mas o grande arquiteto do planeta e do universo, né, o Deus Todo-Poderoso, ele tinha e tem esse conhecimento. Quando cristãos evangélicos ou católicos aceitam este ensino de terra plana, eles se alinham às ideias dos ateus, agnósticos, né? Sendo que muitos são militantes em desacreditar a Bíblia Sagrada. Mas vemos que os terraplanistas são de fato os gritos de desespero dos seres humanos que não conhecem o Deus Todo-Poderoso e que para eles a vida já não tem mais sentido, precisam acreditar em algo, mesmo que toda evidência mostre o contrário. Segundo disse um deles, saber que a terra é plana traria um sentimento de paz. Quando entendemos que estamos numa terra plana, descobrimos que não vai acontecer nenhuma catástrofe, que o mundo não vai acabar, disse Anderson Neves. O que eu gostaria de informar para ele é que o mundo vai acabar. Toda essa geração futura vai acabar, de uma maneira ou de outra. Mesmo que não houvesse Deus, não existisse Deus, o ser humano, ele faria a Terceira Guerra Mundial explodir. Mas acontece é que Deus que está regendo a humanidade e Deus vai fazer a Terceira Guerra Mundial explodir, porque já está no livro do Apocalipse decretado toda a sua vontade. Estamos no século XXI, mas saímos de um século extremamente cético, secularizado, descrente, permeado de mitos estranhos. E acabamos entrando no século XXI acreditando em muitos mitos ainda, mesmo diante de tanta tecnologia de nossos dias. Hoje, milhões acreditam em UFOs, em ETs, em reptilianos, em lobisomens, em vampiros, em doentes, em pé grandes, em chupacabras. Muitos acreditam que nós só usamos 10% do nosso cérebro, que os morcegos, por exemplo, são cegos e que não pode se acordar um sonâmbulo. Você poderá matá-lo ao fazer. Então esses mitos e tantos outros permeiam ainda o século XXI. Fora as variadas teorias de conspirações
que surgem a cada década. Então, não é de estranhar que presenciaremos no século XXI a perpetuação de muitos e muitos mitos ainda. Gostaria de deixar para vocês um versículo da palavra de Deus que realmente dá sentido à vida do homem. Porque se você parar para pensar, se o homem foi na lua ou não, se a Terra é plana ou esférica, ou coisas desse tipo, isso não vai mudar em nada a sua vida. Agora, você ter comunhão com Deus do universo, ou deixar de ter comunhão com Ele, isso, pode ter certeza, vai fazer a diferença na sua morte. Pense sobre isso. Jesus Cristo, o nome mais conhecido do mundo, disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. No próximo vídeo vou explorar com vocês este mito de acreditar que o homem medieval, o homem do passado e até mesmo a Igreja Católica acreditava que a Terra era plana. Deus abençoe, fique no próximo vídeo. Se quiser se inscrever, seja bem-vindo. Deixe seus likes, seus comentários, acione o sininho se quiser receber novas notificações e até o próximo vídeo. Fique na paz. Deus abençoe.